Graça e paz, queridos amigos e irmãos que acompanham as mensagens deste ministério Palavra da Cruz através da internet, através das redes sociais. Convidamos você para curtir e compartilhar e também para que você procure as mensagens anteriores. Nós estamos estudando, meditando na relevante e preciosa mensagem de Amós. Que profecia maravilhosa! Eu recomendo e motivo você para ler este livro precioso das Escrituras Sagradas. E nas mensagens anteriores, nós aprendemos que um dos temas da máxima importância desta profecia é a soberania de Deus sobre as nações. Deus chamou um homem, o tirou do seu trabalho, da sua lida, da sua ocupação, para que ele se deslocasse para um outro país, para entregar o recado de Deus. Com um ministério breve, curto, ele foi expulso e ele voltou para o seu trabalho, para o seu dia a dia. E Amós entregou a revelação divina sobre 7 nações. E é interessante porque Amós vai falar do justo juízo de Deus sobre Israel. Mas antes, ele fala de outras nações que eram inimigas, que eram nações com as quais Israel havia tido guerras, muitas guerras e desavenças. E provavelmente eu posso imaginar que os israelitas, ao ouvirem os justos juízos de Deus, as punições, os castigos de Deus sobre aquelas nações inimigas, o quanto eles vibraram, o quanto eles se alegraram, porque eram nações inimigas e deveriam estar dizendo: bem feito, Deus é justo, o castigo realmente foi merecido. Como pastor, eu observo muito a congregação, as pessoas que me ouvem. E é muito triste para um pregador, por exemplo, ver uma congregação desatenta, bocejando, olhando para o celular, viajando, completamente alheia, fisicamente presente, mas a sua atenção está longe. Mas o auditório, vamos dizer assim, o público para o qual Amós entregou oralmente esta profecia devia estar vibrando, e cada vez eles estavam mais atentos, porque Amós já entregara, como vimos, a primeira mensagem de Deus para o Império Sírio. Agora ele vai falar sobre os filisteus, arqui-inimigos de Israel. Assim diz o Senhor, começa Amós, para deixar claro que a fonte de sua mensagem não era ele mesmo, mas era o Deus vivo e verdadeiro. Ele não estava ali por sua própria conta e risco, falando o que queria ou o que acreditava. Ele estava ali para cumprir uma missão divina. E ele diz: pelas 3 transgressões de Gaza era uma cidade importantíssima da Filisteia, e ele diz: sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo. Mais uma vez nós temos a utilização, não é, desta expressão idiomática, pelas 3 transgressões, pela 4ª, para dizer: já pecaram bastante, já pecaram o suficiente, e pela 4ª já foram além, já extrapolaram todos os limites. Deus já poderia desde o início ter revelado e manifestado o seu justo juízo, mas a sua misericórdia, a sua compaixão, não. Mas devido à desobediência, à teimosia, à rebelião, às reiteradas vezes que cometiam pecados, então o Senhor afirma: não retirarei o castigo. O castigo está sendo administrado e ele continuará a ser administrado. Mas agora, não é? O Senhor anuncia a razão para um juízo mais severo, por quê? Porque levaram todo o povo cativo para entregá-lo a Edom. Não está dito
Amós não disse que povo foi esse que os filisteus levaram cativo para entregá-lo a Edom. Era muito comum haver guerras e os soldados derrotados na guerra, os países invadidos, eles eram escravizados. E o Egito, as grandes pirâmides e as grandes construções das nações, todas foram feitas com mão de obra escrava. Eram necessários centenas e milhares de trabalhadores para construir e para enriquecer as nações, e eles escravizavam. E os filisteus estavam praticando o comércio de escravos. Eles invadiam cidades, vilarejos e sequestravam, dominavam, e os que se rendiam eram escravizados, viraram produto, viraram mercadoria. Provavelmente Edom estava precisando e querendo muitos escravos e estava comprando escravos. E os filisteus, sabendo desta é a lei da oferta e da procura, sabendo que Edom procurava por escravos, então eles passaram a fazer guerras para escravizar brutalmente, cruelmente, e levavam estas pessoas para entregá-lo a Edom. E Deus repudiava estas atitudes. Seres humanos não são mercadorias, não deveriam ser escravizados. Por isso, porque eles levaram todo o povo, não menciona qual povo, podia ter sido o povo de Deus, Judá, ou de Israel, ou de outras nações. Por isso, porque praticaram o comércio de escravos. Atearei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Deus usará uma outra nação para invadir, para cercar, para atear fogo e para destruir. O fogo na Bíblia é usado muitas vezes para se referir ao agir purificador de Deus. A sarça é um fogo que queima, mas não consome, não é? É o fogo que purifica, e tem o fogo que destrói, é o juízo de Deus. E aqui o fogo é símbolo do justo juízo de Deus sobre Gaza. E Deus diz mais, ele diz: eliminarei o morador de Asdod, outra importante cidade dos filisteus, e o que tem o cetro de Asquelon, mais uma outra importante cidade. Voltarei minha mão contra Ecrom, outra importante cidade, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Mais uma vez, se os filisteus conheciam ou não ao Deus vivo e verdadeiro, pouco importava. Sabemos que eles adoravam falsos deuses, falsas divindades, e esses falsos deuses não poderiam livrá-los das mãos do Senhor. Deus avalia moralmente e espiritualmente as nações, e diante da brutalidade das guerras para escravizar e comercializar, eles foram reprovados por Deus e por isso receberam o justo juízo de Deus. Sim, Martin Lloyd-Jones foi um grande pregador, e ele disse em alguns dos seus sermões que, em sua opinião, a Segunda Grande Guerra Mundial, que destruiu a Europa, era um justo juízo de Deus sobre uma Europa que havia apostatado, que havia dado lugar à razão, reinterpretado racionalmente as Escrituras, não acreditavam mais na revelação e destruíram as igrejas, porque quando os pastores perdem a fé na inspiração, na inerrância, na suficiência das Escrituras sagradas,
e passam a racionalizar e interpretar de acordo com a racionalidade, eles matam a igreja, matam a evangelização, matam o fervor espiritual, e as igrejas na Europa sucumbiram, foram fechando portas, como hoje, cada vez mais a Europa se torna anticristã, avessa ao cristianismo. E ele, na opinião dele, a Segunda Grande Guerra Mundial era Deus punindo uma Europa que o abandonou e que lhe deu as costas. Isso deve fazer com que você e eu tremamos. Devemos tremer, saber que Deus nos avalia. O que você é, o que você faz, não passa despercebido. O que o Brasil é e faz não passa. As nações que invadem outras nações e são cruéis, elas receberão o justo juízo divino. Ouvimos agora recentemente que no norte de Moçambique, uma cidade foi invadida por muçulmanos, por islâmicos, que decapitaram mais de 50 pessoas. Estas pessoas não ficarão impunes, elas serão punidas. Crimes contra a humanidade. Deus é um Deus de justiça. Toda injustiça será punido, o mal será punido, o mal será derrotado. Esses juízos de Deus antecipam o que acontecerá no final dos tempos. Portanto, trema e tema. Acredite, você é avaliado moralmente e espiritualmente por Deus. Então, trema diante de Deus, arrependa-se dos seus pecados, olhe para Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque nele nós temos a salvação, quando de fato reconhecemos o justo juízo de Deus, o direito que ele tem de nos punir, porque em nossos pecados nós nos rebelamos contra ele. Pense nisso com todo carinho. Eu peço a Deus que te abençoe rica e abundantemente.